Graça e paz, saudações muito especiais a todos e a todas. Dezembro chegou. Hoje, primeiro dia deste mês, que nos aponta para um dos eventos mais extraordinários da humanidade. Mas, mesmo em nossos dias, com todos os meios de comunicação ao nosso dispor, também experimentamos a sensação que se viveu quando Jesus chegou entre nós há 2000 anos atrás. Muitos não perceberam, muitos se distraíram, estavam focados em tantas outras coisas e, portanto, a mensagem afirmada e firmada de uma maneira muito clara pelos anjos aos pastores, pegou muita gente desprevenida. Quem é este? Quem é aquele? Somente alguns sábios puderam compreender a vinda de Cristo Jesus ao mundo e a ele se dirigiram para oferecer seus presentes espirituais. Nós também, em nossos dias, corremos o risco de ficarmos distraídos ou preocupados e essa preocupação nos roube essa ideia da presença de Jesus entre nós. Nos evangelhos existem referências muito claras sobre a presença de Jesus. Mas também existem referências muito claras também sobre a sua constante volta. Jesus veio, está entre nós, virá mais uma vez, e nós precisamos nos atentar para detalhes. E no Evangelho de Lucas, capítulo 21, 25 a 36, nós encontramos as seguintes palavras: E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantem as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E Jesus então conta-lhes uma parábola. Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já tem rebentado, vós sabeis que vós mesmos, vendo-as, que perto está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu, a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiem, pois, em todo o tempo. Orem para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de ocorrer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Algumas mensagens através do Espírito nos falam de uma maneira muito clara sobre a vinda de Cristo Jesus. Ele está entre nós através do Espírito. Ele veio fisicamente na figura daquela criança angelical que nós estaremos celebrando, e mesmo esta criança angelical está sendo esquecida. E nós vemos aí que outros elementos humanos estão tomando conta, e elementos humanos descaracterizados e cada vez mais se descaracterizando
para que nós não pensemos, acima de tudo, na presença de Cristo Jesus entre nós. A presença de Jesus entre nós incomodou. Incomodou quando ele veio. Foi perseguido desde o seu nascimento. Herodes manda pessoas irem atrás dele para matá-lo. Jesus também importuna com a sua presença em nossos dias. E nós estamos vendo aí cada vez mais brigas homéricas, grandiosas, ideológicas e espirituais quanto Jesus entre nós. Ele está sendo desclassificado, humanamente falando. A sua figura incomoda porque exige de cada um de nós um comprometimento com a verdade, com o amor ao próximo, com a simplicidade. E todas estas coisas produzem no coração daqueles que têm o poder humano um inconformismo. E, portanto, há necessidade de se apagar da melhor maneira possível a figura do Cristo entre nós. E cada vez mais a importância do Cristo entre nós, ela diminui. E Jesus, então, nos alerta para exatamente a sua vinda. E a sua segunda vinda está claramente colocada aqui. No versículo 25, ele diz: haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações e perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Ora, a natureza está fora de controle. Não porque Deus assim quis ou determina, mas porque nós, seres humanos, temos agido de uma maneira errônea com a natureza, não a respeitamos. E em função disso, ela nos dá a sua resposta. E essa resposta tem nos deixado perplexos. Hoje, 1º de dezembro do ano de 2021, as notícias dessa nova variante aí da Covid faz com que os nossos corações eles fiquem estremecidos. E para muitos, principalmente os capitalistas, a insegurança monetária que pode se apresentar leva a esse questionamento, a essa angústia, e por causa disso, existe perplexidade. A perplexidade não se é relacionada aí à falta de amor, à falta de misericórdia, à falta de cuidado, mas a perplexidade, ela se deriva, ela sai exatamente dessa perspectiva de quanto é que eu posso perder, quanto é que eu vou perder com essa nova possibilidade dessa nova variante. Ninguém, muitas vezes, encontra-se preocupado com os pequenos. Também, no período em que Cristo Jesus esteve entre nós, pelas leituras bíblicas, nós vemos que somente os humildes, Maria, sua família, José e os pastores é que perceberam a vinda de Cristo Jesus. Provavelmente nos lares de muitos já existe essa preocupação do que fazer, como fazer, para que o Natal seja alegre. Não existe perspectiva melhor para nossa existência cristã do que sabermos e termos a convicção plena de que Ele está entre nós. Ele quer vir mais uma vez habitar em corações humildes. Um coração humilde o Senhor não rejeita. E um coração humilde significa olhar como um todo e entender com clareza, e tomarmos atitudes coerentes para que nós não sejamos pegos de desprevenidos. Portanto,
Se existe desespero, se existe angústia, se existe perplexidade, conforme Lucas retrata pelas palavras do Mestre, para os cristãos existem as possibilidades, né, de um novo período, de um novo tempo, de novos sonhos. Né? Ou seja, cada vez mais vemos com clareza o apontamento, né, para o retorno definitivo de Cristo Jesus. É claro que não será um tempo tranquilo, é claro que não será um tempo de paz. Né? A natureza revolta, as crises sociais e econômicas também nos assustarão em alguns momentos, mas acima deste susto humano deve existir com muita convicção a certeza absoluta de que o Senhor é o Senhor absoluto de tudo e de todos. Temos, portanto, o consolo, temos, portanto, o ânimo, temos a esperança, portanto, de que o retorno, a volta definitiva do Senhor está próximo. E por isso, essa convicção deve produzir paz em nossos corações, diante de todos os problemas que poderão nos cercar. Temos que ter essa convicção. O que é que a igreja deve fazer, né, portanto, diante dessa angústia, dessa perplexidade que existe? Apontarmos, né, para a manjedoura, apontarmos para a cruz e apontarmos para as nuvens. Na manjedoura teve início o projeto final de Deus com a sua presença entre nós. Na cruz do Calvário, né, foi cravado a vitória final para aqueles que creem em Cristo Jesus. E nas nuvens, né, quando nós olharmos para cima, e esse é sempre o convite do Evangelho, não termos as nossas vistas colocadas sobre as coisas terrenas, mas olhando para o alto, na esperança e na expectativa de que, apesar de tudo, o Senhor está retornando para buscar a sua igreja. Portanto, resta-nos como igreja anunciarmos esta verdade, anunciarmos a esperança, anunciarmos a convicção, né, de que a verdade sempre irá vencer a mentira, de que a morte não vencerá a vida e que, acima de tudo, o Senhor estará conosco. Por isso, o Senhor Jesus Cristo foi muito enfático, né, ao dizer: vigiem. Vigiem, pois, a todo tempo, orando para que possam escapar de todas estas coisas que têm de suceder, e então estarmos em pé na presença do Filho do Homem. Estar em pé não no sentido da arrogância, estarmos em pé no sentido, né, de que o Senhor nos levantará. O Senhor, com a sua generosa misericórdia, não nos deixará prostrados, não nos permitirá cair. Nós devemos, como igreja, continuarmos em pé, convictos de que o Deus a quem servimos é Senhor da história. Não olhe somente para a manjedoura, senão o seu olhar ficará restrito ao nascimento, mas olhe para a cruz. Nela você encontrará a resposta para a salvação. Olhe para as nuvens, porque nela você irá perceber a volta do Redentor. Que em nome de Jesus, esta semana, o mês, o ano ainda que nos resta de 2021, seja vivido na presença do nosso Deus. Vamos orar. Deus onipotente e Senhor, dá-nos a graça de rejeitarmos as obras, Senhor Deus, das trevas, que muitas vezes terão aparência de luz. Dá-nos, Senhor Deus, o privilégio de nos vestirmos
dessa armadura maravilhosa que o Senhor colocou para nós, a luz da esperança, da certeza e da convicção em Cristo Jesus. Pai, que a tua família, que a igreja, que a humanidade, Deus, sinta bem de perto o teu cuidado. E que a humanidade, Deus, reconheça Cristo Jesus da manjedoura, da cruz, e o Cristo que virá como Redentor definitivo da humanidade, como Senhor e Salvador a todos. Que a graça, que o amor revelado em Cristo Jesus e que a consolação repouse e permaneça sobre tua vida hoje, agora e para todo sempre. Com esperança. Amém. Amém. Esta é mais uma reflexão, né, que temos para o nosso período natalino. Deus te abençoe hoje e sempre. Amém.